Bom dia, meu nome é Matheus, nós somos do Grupo 1 e eu vou iniciar dando um breve resumo sobre a história, né? Ela se passa em 4.299 e conta sobre 5 homens que fazem parte de uma organização de exploração de cavernas e que depois de entrar em uma caverna de calcário, devido a um deslizamento, acabam ficando presos lá dentro. Vários esforços são feitos no lado de fora para poder alcançá-los, né, e resgatá-los. E nesses esforços, devido ao árduo trabalho, alguns 10 trabalhadores acabam chegando a óbito, né? E é importante nós destacarmos que ali os trabalhadores, os membros daquela organização levaram poucos recursos e, além disso, eles não tinham como conseguir mais recursos ali, seja por meio de animais ou de vegetação. E, além disso, eles também levaram um rádio com o qual foi possível estabelecer uma comunicação com eles. E ali eles receberam a informação de que morreriam nos próximos dias por conta da fome, antes que o resgate fosse feito. Nisso, né, ao receber essa informação, o Roger ele pergunta se caso eles consumissem carne humana, eles poderiam sobreviver até o dia do resgate. E ao receber essa informação afirmativa, ele decide, junto com o grupo, jogar na sorte de dados, né, para decidir quem seria sacrificado em prol do grupo. Nisso, no momento em que eles vão jogar os dados, o Roger ele desiste, né, ele pensa um pouco melhor, o grupo segue então com a iniciativa de jogar os dados e joga os dados por ele. Nisso, o Roger acaba sendo escolhido e aí ele acaba sendo um homicídio acaba sendo cometido, né? E após o resgate, esses homens, os sobreviventes, eles são julgados e sentenciados à pena de morte. E aqui eu encerro e passo a palavra para minha colega Tainá. Oi, meu nome é Tainá, irei falar sobre o direito positivo. Bom, eu adentro aqui o direito positivo, que é um ordenamento jurídico em vigor num determinado país, numa determinada época. Bom, apenas um fato era certo durante o período que os exploradores viveram seus dias de terror. Um deles teria que morrer em prol do outro. E a dúvida que parava sobre a consciência deles era de quem seria sacrificado. A qualquer momento, algum dos indivíduos poderia tirar a vida do outro, ou até mesmo se unir contra um. A única certeza que eles tinham era que alguém iria morrer. Portanto, diante de um risco gravíssimo de morte, o indivíduo valoriza mais a sua vida do que daquele que quer ceifar a sua vida, sendo o único meio para sobreviver, tirar a vida daquele agressor. Outro fato importante a ser ressaltado é que a proposta de sacrifício viera diretamente de Roger. Obviamente, por ter proposto a atrocidade, ele era o que mais almejava sobreviver. Portanto, ele também mataria para sobreviver. Não podemos esquecer que Roger, com sua proposta, ele causou um terror social ali vivenciado entre todos. Veja, não é exigível que os exploradores sobreviventes esperassem alguma ação assassina de Roger, visto que a qualquer momento ele poderia matar algum deles. Outro fato que colocado é que a lei deve ser aplicada, mas naquele ordenamento jurídico daquela época, não existia um termo para canibalismo ou homicídio seguido de canibalismo. Então, deve-se levar em conta que, para sobreviver, foi preciso cometer um crime tão horrendo. Mas é de certo que o crime de homicídio é algo horrendo, mas e nesse caso específico? Ser ou não punido por tentar saciar sua fome, por tentar sobreviver? Ali na caverna não se tinha outra alternativa. Podemos até citar o filme Vivos, que foi baseado em fatos reais, em que um time uruguaio de rugby sobrevoa sobre os Andes de avião e, em meio ao acidente, o avião cai na neve, deixando de 20 a 25 sobreviventes. E são enviados aviões de resgate, mas devido ao tempo ruim, eles desistem de procurá-los. Então, passado algum tempo, eles vivem um dilema. Ou eles se alimentam dos corpos dos que já morreram, ou eles morrem de fome. Eles tiveram até que se alimentar dos corpos dos seus entes queridos. Então, portanto, condená-los à pena de morte seria algo incabível, pois não podemos esquecer dos 10 trabalhadores que lutaram justamente para salvar a vida daqueles homens. Então, fica claro aqui que seria melhor discutir na época uma lei que fosse mais específica em relação a isso.
porque se ocorresse novamente um caso semelhante, os votos dos juízes novamente ficariam divididos. Então, é principalmente por esse ponto que a lei deve ser reformulada. E assim se encaixa perfeitamente a frase de Miguel Reale, que diz que o que prevalece no humanismo é sempre um desejo de inovar, de criar coisas novas, vendo no presente sempre uma oportunidade de instaurar novos valores. Então, assim, caberia o ato de revogar a lei daquela época de acordo com o nosso ordenamento jurídico, que seria a revogação total, ab-revogação, em que a lei posterior revoga todo o diploma anterior, ou seja, a lei toda desaparece diante a publicação de uma nova lei, constado no artigo 2045 do Código Civil. Passo minha palavra agora para a Lara. Oi, meu nome é Lara e eu vou falar agora um pouco sobre o estado de necessidade. O estado de necessidade, de acordo com o artigo 24 do Código Penal, é considerado um estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia por outro modo evitar, direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Ao analisar a conduta em si, a gente percebe que ela não foi provocada intencionalmente pelos exploradores, né? Ela foi provocada por um agente externo e devido ao perigo atual que eles estavam correndo, né? Risco de vida lá, a conduta, né? O homicídio realizado foi, de certa forma, considerado razoável e proporcional, visto que o bem protegido, né? A vida dos 4, foi maior do que o bem sacrificado. E, de acordo com o artigo 23 do Código Penal, o estado de necessidade é enquadrado como uma excludente de licitude, que exclui a culpabilidade de condutas ilegais em determinadas circunstâncias. Assim eu encerro e passo a palavra para o meu amigo Márcio. Ok, meu nome é Márcio de Souza. A situação fática vivida por eles foi mais sofrida do que qualquer pena ser imputada ao suposto crime ocorrido, né? Qual seja um homicídio qualificado pelo modo cruel. A dor sentida por eles não tem comparação a qualquer tipo de penalidade existente, pois já foram penalizados físico e emocionalmente na caverna. Ademais, a inanição, o que quer dizer? Eles estavam extremamente enfraquecidos, né? Diante dessa situação, leva o ser humano a cometer as mais primitivas ações. Por quê? Porque eles estão com o estado físico abalado, sem contar pelo seguinte: o nosso organismo, o nosso metabolismo humano, possui hormônios. E nós temos os dois principais hormônios, chamados neuropeptídeos e grelina. Esses hormônios são aqueles que provocam a irritação, a raiva e comportamento impulsivos. É aquela impulsão, né, ao metabolismo humano. Então, ele abre aquela saciedade de alimentar-se. Então, diante dessa situação, quando não há comida, o próprio organismo ele fica preparado para receber qualquer meio de alimentação, inclusive desde carnes humanas, insetos, baratas, até mesmo como exemplo daquele filme Papillon, ou do próprio livro, né? Onde tinha um presidiário que foi guardado em um presídio de segurança máxima e tentou por várias vezes fugir. E ao tentar fugir foi recapturado, pego mesmo e preso. E aí sofreu em demasia todos os maltratos possíveis, inclusive a privação de alimentação. Diante dessa situação, ele comia barata, né, insetos para se alimentar. Isso ocorre da mesma maneira com os que estavam na caverna. Ou seja, eles fizeram isso para se manterem vivos, ok? Diante dessa situação, eu passo agora a palavra à colega Stephanie. Oi, meu nome é Stephanie e eu irei dar a conclusão. Levando em consideração a situação a qual eles estavam submetidos e os argumentos expostos pelos meus colegas, é notório que eles se enquadram no artigo 23 do Código Penal, pois que configura-se estado de necessidade, pois a situação a qual eles estavam inseridos apresentava perigo de morte, o que ficou claro pela fala do médico da equipe, que diz que a possibilidade de sobrevivência era mínima, e a inevitabilidade de perigo, pois não se encontrava alimentos que pudessem dar o sustento a eles, tendo que, como último recurso, a carne humana.
Logo, o inciso 6º do artigo 386 do Código de Processo Penal diz que o juiz absolverá o réu mencionado a causa na parte dispositiva, desde que reconheça existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu da pena. Artigos do 20 ao 23, 26 e o primeiro parágrafo do artigo 28, todos do Código Penal. Ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Ante todo o exposto, o grupo decide pela absolvição dos réus. Ok, professora. Nós fomos o grupo 1, tá, do trabalho, e encerramos aqui a nossa participação. Obrigado.